Capítulo 4. A lei, o Estado, o Império. Existe uma estreita relação entre a ordem de ideias exposta até aqui e o sentido que tanto a lei como o Estado tinham para o homem da tradição. Nas suas linhas gerais, como pressuposto a noção tradicional de lei, indica-se um realismo transcendente. Especialmente nas formulações arianas, o conceito de lei tem uma relação íntima com o de verdade, de realidade e de estabilidade inerente a o que é. Nos Vedas, o termo Rta tem frequentemente o mesmo significado que Dharma e significa não só o que é ordem no mundo, o mundo como ordem, mas passa inclusivamente por um plano superior, designando a verdade, o direito, a realidade, onde o seu contrário designa o falso, o mau, o irreal. O mundo da lei e, por consequência, do Estado foi considerado assim como o mundo da verdade e da realidade em sentido iminente, ou seja, metafísico. Como natural consequência, que se pudesse falar de leis e exigir a sua observância quando fossem de origem puramente humana, individual ou coletiva, era para o homem tradicional uma coisa completamente desconhecida e até mesmo absurda. Todas as leis, para poderem ter valor objetivamente como tais, tinham de ter um caráter divino. Mas ao reconhecer-se numa lei esse caráter, relacionada, portanto, a sua origem com uma tradição não humana, a sua autoridade era absoluta. A lei valia como algo de infalível, inflexível e imutável, não admitindo discussões. E qualquer infração da lei apresentava não tanto o caráter de um delito contra a sociedade, como e sobretudo de um sacrilégio, de uma impiedade, de um ato que prejudicava o próprio destino espiritual do culpado e daqueles a quem ele estivesse socialmente ligado. É assim que, ainda, até à civilização medieval, a rebelião contra a autoridade e a lei imperial foi considerada ao mesmo título da heresia religiosa, e os rebeldes tinham um valor, não menos que os heréticos, de inimigos da sua própria natureza, dos que contradizem a lei da sua própria essência. Para que os que infringem a lei de casta, conforme o significado que falaremos mais adiante, a Índia ariana teve a expressão patita, ou seja, os caídos, os que caíram. A utilidade da lei no sentido moderno, isto é, como utilidade material coletiva, nunca foi um verdadeiro critério. Não por este aspecto não ter sido considerado, mas por ser pensado como acessório ou consequencial em qualquer lei, desde que esta o fosse realmente. Por outro lado, existe utilidade e utilidade. E a noção de útil, que para o homem moderno tem um valor materialista de última instância, tradicional, era a de um meio de se justificar em função de um fim mais elevado. Mas para ser útil nesse sentido, repetimos-o, requeria-se que a lei se apresentasse de forma diferente e uma mera e imutável criação da vontade dos homens. Estabelecida a autoridade de cima, a sua utilidade e a sua eficácia eram certas. Mesmo nos casos em que a experiência, no seu aspecto mais grosseiro e imediato, não confirmasse e, inclusivamente, sob qualquer aspecto, desmentisse algo semelhante, porque complexas e insondáveis são as malhas da via do céu. É assim que no mundo tradicional, o sistema das leis e dos ritos fez sempre referência a legisladores divinos, ou a mediadores do divino, em que sob formas diversas se tem, por assim dizer, tantas aparições ligadas a áreas e a populações variadas, do Senhor do Centro, na função, agora aludida, de Rei da Justiça. E mesmo quando, em tempos mais recentes, foi admitido o princípio da votação, a tradição em parte subsiste formalmente pelo facto da decisão do povo frequentemente não ser considerada suficiente e se pedir que as novas leis, para serem válidas, fossem aprovadas pelos pontífices e que os augures verificassem se os deuses eram favoráveis. Por outro lado, as leis e instituições, como vinham de cima, assim, dentro dos quadros de todos os tipos realmente tradicionais de civilização, dirigiam-se para o alto. Um ordenamento político, económico e social criado integralmente apenas para a vida temporal é coisa própria exclusivamente do mundo moderno, ou seja, do mundo da antitradição. O Estado, tradicionalmente, tinha pelo contrário um significado e uma finalidade de certo modo transcendentes, não inferiores àqueles mesmos que a Igreja Católica reivindicou para si no Ocidente. Isto era uma aparição do supramundo e uma via para o supramundo. A própria expressão Estado, status, derivado do grego estar, se empiricamente talvez possa derivar da forma assumida do viver social dos povos nómadas quando tomaram uma residência fixa, todavia também pode fazer referência ao significado superior, próprio precisamente
de uma ordem dirigida para a participação hierárquica na estabilidade espiritual, em oposição ao caráter contingente, caduco, mutável, caótico e particularista próprio da existência naturalista. Há uma ordem, portanto, que constitua quase um reflexo eficaz no mundo do ser, no do devir, de maneira a tornar verdadeiras as palavras já citadas da consagração real védica. Sólido é todo este mundo dos vivos, e sólido é também este rei dos homens. Por esta via, a impérios e a estados tradicionais aplicaram-se frequentemente os símbolos de centralidade e de polaridade que já vimos associarem-se ao arquétipo da realeza. Assim, se o antigo Império Chinês teve o nome de Império do Meio, a sede imperial das mais remotas recordações nórdicas tem o nome de Midgard, com igual sentido de lugar central, de meio do mundo. E se a capital do Império Solar dos Incas, no seu nome Cusco, parece ter significado umbigo, no sentido de centro da Terra, reencontra-se esta mesma designação simbólica aplicada a Delfos, centro da civilização dórica, e à misteriosa Ogígia Homérica. Poderiam facilmente ser fornecidas referências análogas por muitas outras tradições, a indicar o antigo sentido dos Estados e das organizações tradicionais. Em geral, já na pré-história, o simbolismo das pedras sagradas conduz também a esta mesma ordem de ideias, sendo o presumível feiticismo do culto das pedras, em parte, uma ideia fixa dos investigadores modernos. O Omphalos, a pedra sagrada, não é uma ingênua figuração da forma do mundo. E o seu significado em grego, de umbigo, volta a levar-nos, em geral, como já afirmamos, à ideia de centro, de ponto de estabilidade, em relação também com o que se pode chamar a geografia sacra. A pedra sagrada aparece com frequência ritualmente em lugares escolhidos, não ao acaso, como centros tradicionais em relação a um dado ciclo histórico ou a um dado povo. E isto com o significado, sobretudo, de fundamento do alto, quando, como foi frequentemente o caso, a pedra é do céu, ou seja, um meteorito. A este respeito, recorde-se o lápis niger, da antiga tradição romana, e The Stone of the Destiny, a pedra fatídica igualmente preta das tradições céltico-britânicas, importante pela virtude de que lhe é atribuída de indicar os reis legítimos. É a mesma ordem de ideias pela qual, em Wolfram von Eschenbach, o Graal, como misteriosa pedra divina, tem também o poder de revelar quem é digno de investir a dignidade real. Daí, finalmente, o sentido evidente do simbolismo da prova, que consiste em saber arrancar uma espada de uma pedra. Teseu para a Hélada, Sorab para a Pérsia, o rei Artur para a antiga Britânia e assim por diante. A doutrina das duas naturezas, fundamento da visão tradicional da vida, reflete-se nas relações que, segundo a tradição, existem entre o Estado e o povo, demos. A ideia de que o Estado vai buscar a sua origem ao demos e nele tem o princípio da sua legitimidade e da sua consistência é uma perversão ideológica e típica do mundo moderno, atestando essencialmente uma regressão. Ou seja, com ela retorna-se a tudo o que foi próprio de formas sociais naturalistas, privadas de um carisma espiritual. E que depois de se tomar esta direção, se tivesse de descer cada vez mais baixo, até ao mundo coletivista das massas e à democracia absoluta. É coisa que provém de uma natural necessidade da própria lei dos corpos que tomam. Segundo a concepção tradicional, o Estado, pelo contrário, está para o povo como o princípio olímpico e urânico está para o subterrâneo inferior, como ideia e forma, estão para a matéria e natureza. E por isso, na própria relação de um princípio luminoso masculino, diferenciador, individualizante e fecundador, perante uma substância feminina fraca, promíscua e noturna. São dois polos, estes, entre os quais existe uma íntima tensão que no mundo tradicional se resolveu no sentido de uma transfiguração e de um ordenamento a partir de cima. Assim, a própria noção de direito natural é uma pura ficção, cujo uso antitradicional e subversivo é bem conhecido. Não existe uma natureza em si boa, em que tenham sido formados previamente e erradicados os princípios intangíveis de um direito a valer igualmente para todos os seres humanos. Mesmo quando a substância étnica aparecer, numa certa medida, como natureza formadora, ou seja, quando apresentar algumas formas elementares de ordem, estas, a menos que sejam resíduos e vestígios de anteriores ações formadoras, não têm valor espiritual antes de,
ao serem retomadas pelo Estado ou por análoga organização tradicional a partir de cima, receberem uma consagração pela participação numa ordem superior. No fundo, a substância do demos é sempre demoníaca, no sentido antigo e não no cristão moral do termo. Precisa sempre de uma catarse, de uma libertação, antes de poder valer como força e como matéria de um sistema político tradicional, e por isso permitir que dê para lá de um substrato naturalista tome cada vez maior relevo uma ordem diferenciada e hierárquica de dignidade. Em relação a isto, veremos que o fundamento primeiro da distinção e da hierarquia das castas tradicionais não foi político e económico, mas sim precisamente espiritual, de forma a apresentar no seu conjunto um verdadeiro sistema de participações e de graus progressivos de uma conquista de uma vitória do cosmos sobre o caos. A tradição indo-ariana, para além das 4 grandes castas, conhecia uma distinção mais geral e significativa, que remonta precisamente à dualidade das naturezas. É a distinção entre os Arya, ou Dvija, e os Sudra. E os primeiros são os nobres e os renascidos, que constituem o elemento divino, Daivya. Os outros são os seres que pertencem à natureza e que, portanto, representam o substrato promíscuo da hierarquia, gradualmente vencido pela ação formadora tradicional no corpo das castas superiores, dos pais de família até aos Brahmana. É este, rigorosamente, o significado originário do Estado e da lei no mundo da tradição. Portanto, um significado de formação sobrenatural, mesmo onde, por causa de aplicações incompletas do princípio ou por efeito de uma sucessiva materialização e degenerescência, não se apresentou com sinais diretamente visíveis. Destas premissas resulta uma relação potencial entre o princípio de todos os Estados e o da universalidade, onde se exercer uma ação destinada a constituir a vida para além dos limites da natureza e da existência empírica e contingente, não podem deixar de manifestar-se formas que em princípio já não estão ligadas ao particular. A dimensão do universal nas diversas civilizações e organizações tradicionais pode apresentar aspectos diferentes e tais que numas seja mais ou menos evidente que noutras. A formação, com efeito, encontra sempre a resistência de uma matéria que, nas suas determinações devidas ao espaço e ao tempo, atua em sentido diferenciador e particularista em relação à aplicação histórica e efetiva do princípio único, em si superior e anterior a essas suas manifestações. Contudo, não existe forma de organização tradicional que, apesar de todas as características locais, de todos os exclusivismos empíricos, de todos os autocnotismo de cultos e de instituições que ela defender ciosamente, não encerra um princípio mais elevado, universal, que entra em ação quando a organização tradicional se eleva até ao nível e à ideia do império. Assim, existem ocultos laços de simpatia e de analogia de cada uma das formações tradicionais com algo de único, de indivisível e de interno, de que elas se apresentam, por assim dizer, como muitas imagens. E, de vez em quando, estes circuitos de simpatia fecham-se, lampeja o que em cada um passar além deles e adquire uma potência misteriosa, reveladora de um direito soberano, que derruba irresistivelmente todos os limites particularistas e culmina numa unidade de sentido superior. São estas precisamente as culminações imperiais do mundo da tradição. Idealmente, uma única linha leva da ideia tradicional de lei e de Estado à de império. Já se viu que a oposição entre as castas superiores, caracterizadas pelo Renascimento, e a casta inferior do Shudra para os indo-arianos teve o valor da oposição entre o divino e o demoníaco. No Irão, às primeiras castas correspondiam, aliás, outras tantas emanações do fogo celeste, descido sobre a terra e, mais propriamente, sobre 3 diferentes alturas. Para além da glória, Vareno, na forma suprema que se centra sobretudo nos reis e nos sacerdotes. Os únicos sacerdotes medas chamavam-se Atvarava, ou seja, senhores do fogo. Esse fogo sobrenatural articula-se hierarquicamente em correspondência com as outras castas, ou classes, dos guerreiros e dos chefes patriarcais da riqueza, Ratha Estha e os Vastria Ishuyant,
noutras duas formas distintas, até tocar e glorificar as terras ocupadas pela estirpe ariana. Nesta base, na tradição irânica, chega-se precisamente à concepção metafísica do Império como uma realidade, no fundo não ligada ao espaço e ao tempo. Põem-se claramente duas possibilidades. Por um lado, o Ashhavan, o puro, o fiel na terra e o bem-aventurado no além, o que aumenta cá em baixo, no domínio que lhe é próprio, a força do princípio de luz, acima de todos os senhores do rito e do fogo, que tem um poder invisível sobre as influências tenebrosas. Depois os guerreiros, em luta contra o bárbaro e o ímpio. Por fim, os que trabalham a terra árida e inculta, visto que até isso é milícia. A fertilidade é quase uma vitória que aumenta a mística virtus da terra ariana. Contra o Ashhavan, o Anazhavan, o impuro, o que não tem lei, o que neutraliza o princípio luminoso. O Império, como unidade tradicional dirigida pelo Rei dos Reis, aqui correspondente precisamente ao que o princípio da luz conquistou no domínio do princípio tenebroso, e tem por limite o mito do rei Sahosians, Senhor universal de um futuro, realizado, vitorioso, reino da paz. De resto, não é diferente a ideia que se encontra na lenda segundo a qual o imperador Alexandre Magno teria barrado com uma muralha de ferro o caminho às populações de Gog e Magog, que ainda poderão representar o elemento demoníaco subjugado nas hierarquias tradicionais. Essas populações irromperão um dia à conquista das potências da Terra, mas serão definitivamente enfrentadas por figuras em que, segundo as sagas medievais, se voltará a manifestar o tipo dos chefes do Sacro Império Romano. Na tradição nórdica, os baluartes que protegem o lugar do meio, o Midgard, das potências elementares e que serão arrastadas para o crepúsculo dos deuses, Ragnarok, não exprimem uma ideia diferente. Por outro lado, já recordamos a relação entre a Eternitas e Império, apresentada pela tradição romana, e daí um caráter transcendente, não humano, a que é elevada a ideia de reinar, de tal modo que a paganidade atribuiu aos deuses a grandeza da cidade da águia e do machado. Daí, o sinal mais profundo que pode apresentar a ideia segundo a qual o mundo não acabaria enquanto se mantivesse o Império Romano, ideia que se deve ligar à da função, precisamente, de mística salvação atribuída ao Império, uma vez que se entenda o mundo não físico ou politicamente, mas sim no sentido de cosmos, de barreira de ordem e de estabilidade, oposta às forças do caos e da desagregação. A mesma recuperação bizantina da ideia romana tem, em relação a isto, um significado particular pelo espírito tipicamente teológico ou escatológico com que se anima a ideia. O Império, concebido também aqui como uma imagem do reino celeste, é desejado e pré-ordenado por Deus. Nele, o soberano terrestre é ele próprio uma imagem do Senhor do Universo. Como este, é um único e sem par. Preside tanto ao domínio temporal como ao espiritual, e o seu direito formal é universal. Estende-se também a gentes que, de facto, têm um regimento autónomo, não submetido ao poder imperial real, regimento que como tal é bárbaro e não conforma à justiça, tendo uma base apenas naturalista. Os seus súbditos são os romanos, com um sentido já não ético e nem sequer puramente jurídico, de uma dignidade e de um carisma superior, dado que vivem na pax assegurada por uma lei que é um reflexo da divina. O icúmeno imperial, por isso, reúne em si a ordem da salvação, assim como a do direito no sentido superior. Com este mesmo conteúdo supra-histórico, como instituição sobrenatural universal, criada pela providência como remédio contra infirmitatem peccati, para retificar a natureza caduca e guiar os homens para a salvação eterna, a ideia do Império volta a reafirmar-se mais uma vez na Idade Média gibelina. Embora praticamente paralisada, quer pela oposição da Igreja, quer pelos tempos, que já impediam a sua compreensão e, ainda mais, a sua realização efetiva segundo o seu significado mais elevado. Assim, se Dante exprime, em ponto de vista tradicionalmente correto, ao reivindicar para o Império a mesma origem e finalidade sobrenatural da Igreja, e ao falar do Imperador como aquele que, tudo possuindo e mais desejar não podendo, não conhece a cobiça,
pelo que pode fazer reinar a paz e a justiça, fortificar a vida ativa dos homens, que, depois do pecado, não consegue resistir às seduções da cupiditas quando um poder superior não a refriar e não a guiar. Também ele leva essas ideias bem pouco além do plano material político. Com efeito, a possessão completa do imperador aqui não é a anterior própria de aqueles que são, mas é apenas a territorial. A cupiditas não é a raiz de todas as vidas não regeneradas, não libertadas do devir, naturalistas, mas é dos príncipes em competição pelo poder e pela riqueza. A paz, finalmente, é do mundo, de modo a valer como mera premissa para uma ordem diferente para além do império, para uma vida contemplativa no sentido ascético ou cristão. Contudo, embora seja apenas um eco, a tradição ainda se mantém. Com os Hohenstaufen, ele teve o seu último relampejar. Depois, os impérios virão a ser suplantados pelos imperialismos e nunca mais se saberá nada do Estado, senão como de uma organização temporal particular, nacional e também social e plebeia.